Boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, né? Então, prazer receber vocês todos aqui, né? Esse seminário faz parte de um ciclo de debates que a DUFPEL dará continuidade a partir de hoje, né? E então esse seminário, ele é um seminário com um tema que a gente vem conversando muito, né, ao longo dos tempos aqui na DUFPEL, também no Sindicato Nacional, que é uma preocupação, né, com essas mudanças que o nosso trabalho docente vem passando nos últimos tempos, né? O título do seminário é Trabalho Docente na Universidade Pública, Atribuições, Tarefas e os Desafios Históricos Atuais. Queria agradecer imensamente os dois convidados, a Morena, que gentilmente, né, aceitou estar aqui com a gente nessa tarde, e ao Álvaro, né, que também se disponibilizou a conversar com a gente sobre esse tema. Os dois convidados, né, têm uma trajetória, né, de estudos na área, e o objetivo aqui é que a gente faça uma conversa, né, sobre as questões que afetam hoje o trabalho docente. O Sindicato Nacional, inclusive, fez uma enquete nacional que disponibilizou os dados agora recentemente, e esses dados trazem uma série de questões que mostram, né, as implicações dessas modificações no trabalho que a gente vem fazendo, né, inclusive de o que se chama de uma crise de adoecimento docente, né? Então, esse é o nosso objetivo de tratar aqui hoje de algumas questões que nos levam a esses resultados, certo? Então, eu vou de imediato, porque a gente já começou atrasadinho, passar a palavra para a nossa convidada, a Morena Marques Gomes Soares. Eu vou fazer uma breve apresentação da Morena, né? A Morena é professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Rio. Foi diretora da Escola de Serviço Social, coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Teoria Social e Serviço Social, NUTS, assim que se diz. Compõe e foi diretora da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa do Serviço Social, ABEPS. Tem experiência na área de serviço social, trabalho e teoria social, com foco nos temas teoria social, marxismo, revisionismo e luta de classe, serviço social, movimentos sociais e formação social brasileira. Então, bem-vinda, Morena. Já passo para ti, né, o microfone para que tu possa conversar com a gente um pouquinho. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Agradecer imensamente aí a confiança, né, e a generosidade do convite à DUFPEL, dizer que é um grande prazer. Estou felicíssima porque sai um sol carioca aqui. Eu vim preparada para a Sibéria e está muito melhor do que eu imaginava. Então, hoje, né? A minha fala vai um pouco em torno de uma reflexão acerca das condições de trabalho docente nas universidades. Não é uma fala muito otimista, mas que vai muito realista sobre o que é a nossa realidade e as demandas que temos em superá-la. Boa parte do conteúdo que eu vou trazer hoje aqui para vocês vem de duas pesquisadoras. A Glória Druck, que é da Universidade Federal da Bahia, que coordena um grupo de pesquisa sobre trabalho, precarização e resistência, e também uma professora pesquisadora da Universidade de Campinas, que é a Márcia Bernardo. Quanto tempo te fala? 30. Então tá bom. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que essa precarização do trabalho docente nas universidades federais brasileiras, que por muitos de nós, né, sentido sobretudo enquanto uma sobrecarga, ela é uma das expressões de um processo muito mais amplo de reestruturação no serviço público. Uma reestruturação que vai instituir o modelo da concorrência, o modelo da universidade empresa, ou seja, a adoção de práticas de gestão baseada em critérios de eficiência, produtividade e que vai alterar e muito a lógica organizativa do trabalho nas instituições de ensino.
Hoje a universidade é muito distinta da universidade que se foi nos anos 70, 80, até a primeira metade dos anos 90. E a justificativa, a gente sabe qual é, né? É a justificativa de uma interminável crise fiscal do Estado brasileiro. A necessidade de readequar a universidade em tempos de uma crise fiscal permanente, o que impacta diretamente na qualidade da educação pública. A gente está falando aqui de contra-reformas, porque não são reformas, são contra-reformas que vão no sentido contrário aos dos direitos sociais, que vão introduzir no serviço público uma lógica que é uma lógica própria do gerencialismo. Ou seja, os docentes, eles precisam agora pensar o seu trabalho a partir do culto à excelência, mas eles precisam apresentar resultados com poucos recursos, ao mesmo tempo que precisam assumir os riscos. Ou seja, a universidade depende única e fundamentalmente desses recursos humanos, independente das condições de investimento, de recursos orçamentários para isso. O que a gente tem é que as deficiências dessa universidade são pensadas como deficiência do seu corpo docente. Quem passou por uma visita do MEC na sua unidade de ensino sabe muito bem assim, o que é isso. Então, essa lógica do gerencialismo, ela vai pregar a flexibilidade, a motivação, a excelência, uma suposta autonomia nessa cultura de resultados e, sobretudo, uma perspectiva de avaliação do desempenho. E, digamos que essa perspectiva ela pode ser reduzida à máxima, fazer mais com menos. Se prega uma conduta moderna no serviço público, aliada à redução orçamentária e agora a uma inserção silenciosa de formas precárias de contratação. Ao lado da escassez de recursos, a gente vê também ameaças cada vez mais crescentes à estabilidade, desde a sombra de uma reforma administrativa até um crescimento de contratações a partir de formas terceirizadas e de digitalização do trabalho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu até pedi para quando desse uns 15 minutos, para você me avisar. Alguns autores, que é o caso, inclusive, dessa autora de Campinas, a Márcia Bernardo, ela vai trazer a ideia de um capitalismo acadêmico. Eu não sou muito afinada à perspectiva de um capitalismo acadêmico, mas eu acho que é bastante didático para a gente imaginar a universidade pública nos dias de hoje. Então, vai existir um consenso entre os estudiosos da área de sociologia do trabalho de que a gente vive nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 80, mudanças estruturais na perspectiva organizativa do trabalho. Mas a maior parte das pesquisas hoje, elas estão focalizadas no setor privado, seja do setor produtivo ou prestador de serviços. E uma das principais características que a gente tem é a da flexibilidade. Só que o que acontece? A partir dos anos 90, essa lógica dessas mudanças organizativas, elas vão ser inseridas no serviço público. Então, isso extrapola muito a perspectiva do mercado empresarial. E a flexibilidade, enquanto um princípio gerencial, ela vem para a universidade e para a saúde. E no caso da universidade, essas mudanças organizativas, elas têm sido cada vez mais atreladas às diretrizes do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. Porque muitas vezes a gente acha que foi uma invenção que surge, né, com o neoliberalismo no Brasil, mas ela é gerenciada a partir de uma perspectiva internacional. E no caso do Brasil, o ponto de partida para as universidades, alguns autores, como é o caso de um autor chamado Bose, vai se dar em 1993, quando a CAPES, que é a Coordenação de Pessoal de Nível Superior, ela se torna uma fundação pública. A partir desse momento, a pós-graduação e a pesquisa, elas transformam-se no principal foco de avaliação do trabalho docente. Então, o nosso trabalho passa a ser definido a partir de métricas quantitativas de produtividade e não mais qualitativa. Ou seja, a gente está falando do número de publicações, número de orientações, de horas-aulas na pós-graduação, de cumprimento dos prazos de conclusão de mestrado, de doutorado. Todos os coordenadores de pós sabem o monstro que é
o Sucupira, né, a plataforma. Então, o que a gente tem nesse momento é que a ideia de produção de conhecimento e da universidade, ela passa por essa perspectiva de eficiência e eficácia. Não se publica mais um artigo para ser lido, mas para ser mensurado em termos de currículo. O engajamento da produção de artigos se dá menos pelos conteúdos e se torna muito mais a atualização, a pequenas alterações de algo já publicado. Então, para se somar isso, a gente ainda tem as autorias múltiplas, né? Artigos assinados por várias pessoas em que muitos não participam a partir de uma perspectiva ínfima, mas para aumentar a produtividade. Essa desqualificação do ensino e do ensino-aprendizagem, essa lógica predatória, ela constitui uma nova cultura universitária. Então, o que alguns autores vão chamar de uma colonização neoliberal das universidades, ela vai se dar justamente a partir desse giro da própria CAPES. E isso vai impactar, sobretudo, na massa de quem prestamos o serviço, que são os alunos de graduação. A graduação, ela vai ser colocada num lugar marginal nesse processo. O que a gente tem é que existe, a partir desse momento, um baixo investimento nessa área. O desempenho docente, a valorização das métricas, as publicações em periódicos indexados passam a ser mais importantes do que o ensino na graduação. E é a partir desse momento que a graduação se torna um lugar privilegiado das terceirizações e dos subcontratos. Então, o que a gente mais tem é a não promoção de concursos públicos, né, RJU, e uma maior contratação de professores temporários de no máximo 2 anos. E isso tem sido positivo para essa perspectiva neoliberal, porque o professor docente efetivo RJU, ele, em geral, tem uma carga horária menor de sala de aula. Em geral, de 8 a, no máximo, 12 horas, a depender da unidade de ensino, pois ele se dedica à pesquisa, à extensão e à produção. Um professor substituto tem uma média nacional de 16 a 18 horas de sala de aula e se dedica fundamentalmente ao ensino na graduação. E é muito mais barato por um vínculo precário. Então, a partir dessa perspectiva, né, este professor passa o efetivo, o pesquisador, ele, numa perspectiva propriamente empresarial, né, o docente prévio, ele passa a se dedicar à pós-graduação e a graduação passa a ser o lugar do subcontrato e da flexibilidade de vínculos. Esta perspectiva, inclusive, tem sido muito frequentemente consensuada pelos próprios docentes que veem a oportunidade de poder se dedicar à produção e alcançar as metas estabelecidas pelos órgãos de fomento. Então, se de um lado essa lógica constitui um consenso silencioso em torno da precariedade de vínculos, de outra também promove uma competitividade predatória entre os docentes. Porque vai resultar fundamentalmente de um sistema de concorrência estabelecido pelas próprias agências de avaliação, que, no lugar do vínculo, da produção coletiva de conhecimento, individualiza esse trabalho, afetando uma perspectiva crítica e uma lógica colaborativa. Então, o que a gente tem hoje é um paradoxo. De um lado, condições extremamente precárias de trabalho e adoecimento. E, digamos, condições precárias e de adoecimento não só para os contratados e temporários, mas em grande índice para os efetivos. E, por outro, a ausência de uma solidariedade coletiva. Talvez seja possível dizer que o aspecto psicossocial que se destaca nessa lógica está posto em torno do individualismo, da competitividade exacerbada e de saídas que se dão no lugar individual. Ou seja, né, essa hegemonia ideológica neoliberal, ela encontra um lugar muito fértil na universidade pública hoje. De outro lado, no que diz respeito à luta de classes, à organização desse coletivo docente, a gente tem um processo aprofundado de neoliberalização dos sindicatos e suas direções, convencidas de que não tem mais forças para conseguir enfrentar essas mudanças. Então, vão gerar
geral, se põe posturas defensivas e de pautas economicistas. Não se discute mais o sentido da universidade e a sua função social. Desse modo, muitas organizações sindicais, elas passam a negar, mas também a retroceder no fomento aos espaços públicos de decisão, das assembleias, os movimentos paredistas, que são as greves, pensados agora como arcaicos, como superados, o foco na institucionalização via quadros que vão para a gestão das universidades e que esvaziam propriamente as entidades sindicais. E a gente vê também que no próprio governo eleito de 2022, a gente não viveu nada semelhante a uma ruptura com a política neoliberal. O que a gente tem é uma perspectiva de continuidade da lógica gerencialista. E a gente tem isso a partir do atual programa de gestão de desempenho, da manutenção do ajuste fiscal permanente através do novo arcabouço fiscal e do impacto, então, de manutenção do teto dos gastos. A gente vivencia uma continuidade do subfinanciamento na educação pública aliada a uma perspectiva gerencialista e flexível. Diante desse cenário de uma precariedade generalizada que afeta inclusive a infraestrutura das universidades, a gente se vê numa universidade que perde cada vez mais o seu significado social. E aí a gente precisa entender um pouco mais sobre como essa universidade ela tem reproduzido, né, essa lógica gerencialista e neoliberal desse capitalismo acadêmico. A universidade ela deveria integrar, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas o que a gente vê hoje é que cada vez mais, inclusive a pesquisa e a extensão, tem dependido individualmente dos docentes. O que significa isso, né? Os docentes, eles passam também a ser gestores individuais dessa perspectiva empresarial acadêmica. Então, o professor ele passa a ser um gestor do seu capital humano. Isso se dá desde a perspectiva produtivista, ou seja, né, quanto de produção, o impacto da irrelevância social do seu trabalho a partir de citações, de artigos baixados, né, de uma lógica também, inclusive, de promoção da própria produção acadêmica. Isso está aliado, no âmbito da pesquisa e da produção de conhecimento, também pela captação individual de recursos. Seja o financiamento privado, a negociação de projetos e convênios com empresas, com instituições, os trabalhos particulares de consultoria, cada vez mais recorrentes. Então, esse professor que se torna um captador de recursos, ele vai desde as parcerias público-privadas, mas também a disputas por editais vinculados aos governos de plantão. E agora, infelizmente, com a novidade também das emendas parlamentares, que passam a financiar diretamente pesquisadores, inclusive que auxiliam a lavagem de dinheiro via universidade pública, que é o que tem acontecido massivamente na minha universidade de origem. É um horror. E aí, mas essa perspectiva, porque é algo que nos choca, pelo menos na Unirio, de onde eu venho, a Unirio tem atuado justamente pela lavagem de milhões de reais via emendas parlamentares com fomento à pesquisa. Algo que a gente se questiona é como esses docentes, sabendo como isso é financiado e por quem é financiado, né, realizam esse tipo de aceite. Se dá justamente porque eles estão imbuídos nessa lógica empresarial acadêmica, desse docente empreendedor. Essa perspectiva, ela deixa o espaço da produção crítica para a competitividade, para a ideia da eficácia, para a ideia da rentabilidade. E é tão interessante que essa perspectiva do professor empreendedor de si mesmo, ela também vem cobrir um outro buraco, que é da não reatualização salarial. É muito mais rápido e rentável você conseguir um financiamento privado, via edital público ou via emenda parlamentar,
segundo os índices inflacionários. Então, a lógica do docente empreendedor passa a ser mais rentável, mais lucrativa e de resultado mais imediato. E some do horizonte uma perspectiva coletiva, some do horizonte uma perspectiva organizativa. Né? No seu lugar, temos uma nova organização gerencial do trabalho. Se alia a isso algumas consequências históricas, e uma delas vai se dar a partir do REUNE, da implementação dele de 2008 a 2012. Se a gente tem em 1993 a inserção gerencial via CAPES, né, mudando de lugar graduação e pós-graduação, hierarquizando de uma forma muito atroz a partir da perspectiva da produtividade, a gente vai ter, a partir de 2008 e 2012, com o REUNE, uma virada para essa precarização do trabalho. Então, a partir desse momento que a gente tem formas cada vez mais discriminadas de inserção, com o aumento dos professores substitutos e também visitantes, a intensificação do trabalho, o produtivismo acadêmico aprofundado a partir dessas métricas quantitativas e um aumento exponencial de problemas de saúde nesse corpo docente. A Glória Druck, na pesquisa dela, vai demonstrar que essa precariedade, ela está aliada a alguns tipos específicos, ela fomenta alguns tipos específicos de distúrbios psíquicos. Ansiedade, então cada vez mais docentes diagnosticados com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que está vinculado diretamente à depressão. O aumento de doenças cardiovasculares, digestivas, dadas à somatização e também transtornos de humor. Isso é algo que se dá, inclusive, intensamente entre os professores efetivos. Diante desse dado, é muito apresentado a nós docentes, e eu sou uma docente que vem diretamente do REUNE, né? Eu entro numa vaga nesse processo de 2012, é vendido para nós a ideia do processo de interiorização das universidades federais, da massificação do ensino superior, sobretudo aos estudantes de baixa renda, um aumento exponencial de vagas de docentes nas universidades, mas os custos desse aumento vai se dar em torno da saúde desses próprios docentes. E um dado muito interessante para isso é que o MEC ele vai dobrar nesse período a estimativa professor-aluno, que agora vai para 18 estudantes, e vai inclusive colocar aos docentes a necessidade deles conseguirem pensar esqueci o nome do termo, né? Mas que pelo menos 90% dos estudantes conseguissem finalizar a sua graduação. Hoje no Brasil a gente tem algo em torno de menos de 60%, mas na época a meta colocada no corpo docente era 90% de concluintes dos ingressantes. Então isso individualiza nos professores a efetivação da própria universidade. E aí essa intensificação, ela não vai ser dada apenas pela produtividade, mas agora também pela polivalência, que é parte dessa flexibilização. Então, esses professores que estão em sala de aula na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, também assumem muitas atividades burocráticas. Ou seja, eles precisam assumir atividades de gestão, que vai da direção de coordenação de unidades de ensino, coordenação de graduação, departamento, colegiado, etc. A participação em congressos, bancas, publicações, dar visibilidade a essas atividades e, o pior, mostrar resultados no âmbito da gestão sem recursos públicos e sem o apoio, inclusive, institucional. O que a Glória Druck vai falar que é quando que esses docentes, cada vez mais assoberbados de demandas de gestão, eles precisam dar respostas individuais sem o respaldo do próprio governo federal quanto ao financiamento dessas soluções. Quem já foi de gestão, acabei de sair de uma gestão e é exatamente isso, é enlouquecedor. Você se sente um síndico de condomínio sem condomínio. Porque aí, no condomínio a galera, né, contribui. Na universidade, você dá conta de absolutamente tudo e é desesperador. E aí, caminhando para o final da minha fala, tem algo que a gente precisa falar também, é como se estrutura hoje o ensino à distância nas universidades federais.
A Universidade Aberta de Brasília, ela foi inaugurada com a ideia central de que era possível interiorizar ainda mais o ensino superior no Brasil, sobretudo em torno de licenciaturas, bacharelados e pós-graduações lato sensu, na modalidade à distância. Só que isso vai se dar a partir de uma pluralidade de vínculos ainda muito mais atroz do que na universidade presencial. Então, a gente tem 3 modalidades fundamentais de docentes no ensino à distância. Aqueles que são coordenadores do curso à distância, os que são formadores e conteudistas, esses são professores efetivos das universidades públicas, os tutores presenciais e à distância, os coordenadores de polo. As universidades à distância, a UAB, né, ela é feita com parceria entre municípios e estados. Então, o que isso significa? Que a universidade, ela entra com o professor, que é o professor coordenador, formador conteudista, que é o efetivo. Abre seleção pública para os tutores. Um tutor, no ano de 2023 e 2024, recebeu uma bolsa menor que o salário mínimo. Eu não sei quanto está hoje, mas à época era R$ 1.100. Por uma carga horária, ainda permanece R$ 1.100? Por uma carga horária significativa, não é reconhecido o seu trabalho como docente. O professor da universidade também atua a partir de uma bolsa, de um adicional, de um plus salarial, que, se eu não me engano, era R$ 2.000. E o coordenador de polo é contratado pelo município. Nessa lógica, você tem uma forma extremamente barata, de grande impacto, né? E como é que eu posso dizer? É a máxima, fazer mais com menos. Grande alcance, poucos recursos e o exaurimento extremo desse corpo docente. A sobrecarga é tão grande que, se hoje, no ensino presencial, a gente tem uma média de 10, 11 alunos por professor, no EAD a gente tem uma média de 33. Uma bolsa, né, é absolutamente miserável. Então, esse tem sido o cenário da universidade pública hoje, que é um cenário de absoluta precariedade, autoadoecimento, mas de hegemonia ideológica neoliberal, onde o movimento sindical, ele não só não consegue enfrentar essa situação, como tem assumido uma postura cada vez mais defensiva, né, e distante de uma perspectiva mais firme, inclusive de crítica à concepção gerencialista da universidade. As saídas individuais têm se colocado enquanto lugar comum. O professor hoje é o professor empreendedor, mesmo sendo um professor de regime jurídico único, com estabilidade no emprego, com plano de cargos, salários e carreira. Então a gente tem um problema. Não estou dizendo que nossas condições salariais são as melhores, mas estou dizendo que a hegemonia gerencialista neoliberal típico do toyotismo, ele encontrou um solo muito fértil. E temos um problema que deve ser enfrentado de forma muito crítica. E é isso, gente. Não sei se eu me estendi muito. Não, ainda tem esse tempo. Quanto tempo? Acho que eu falei 30, né? 15 só. Só falei 15 minutos? 20 minutos. Então, assim, até corri um pouco mais com o meu tempo, mas dentre o que mais me preocupa quando a gente fala dessa lógica do capitalismo acadêmico, dessa forma flexível, é o quanto isso ganha lugar entre os pares. E o quanto não conseguimos, numa perspectiva organizativa, fazer frente a esse problema. A gente assume a defesa de uma universidade pública, estatal, socialmente referenciada, que pensa em ensino, pesquisa e extensão numa perspectiva única. Mas o que a gente tem encontrado cada vez mais é o avesso disso no nosso próprio fazer profissional, no nosso próprio fazer pesquisador. Então, é um problema que eu vejo que é um problema de grande monta, sabe? Porque o nosso colega está trabalhando com a gente, está afundado nessa lógica. E muitas das vezes nós mesmos, quando estamos numa coordenação de graduação, numa coordenação sobretudo de pós-graduação, reconhecemos obrigados a cumprir essas métricas quantitativas.
Porque sem isso não temos o financiamento, sem isso não temos as bolsas, sem cumprir os prazos, não conseguimos alcançar a média necessária para manter aquele programa existindo. E aí, como, né, procedermos uma crítica de fato? O que eu sinto, e que assim, muitos autores vão avaliar, é que você não tem, como é que eu posso dizer, um debate a fundo nas universidades que problematize a raiz desse fenômeno. Ao mesmo tempo que muitas dessas autoras elas vão fazer algumas pesquisas e que demonstram o quanto esses pesquisadores, o quanto esses trabalhadores eles estão adoecidos. Tem uma pesquisa que eu achei muito interessante, que era justamente um questionamento, acho que era da Glória Druck, para os docentes, quanto à jornada de trabalho. E a maioria não sabia mensurar a jornada de trabalho. Todos sabiam que cumpriam o mínimo de 40 horas. Alguns avaliavam que chegava a 60 horas, porque não existia mais um fim da vida privada e da vida profissional. Até porque boa parte da realização em termos de trabalho vai se dar nessa lógica, inclusive, né, de empreendedor de si, de promoção do seu capital humano, que é disso que se tratou agora o professor ou docente. Ele é um capital humano que precisa empreender e promover também a sua figura pública. Diante desse cenário, assim, a maioria dos docentes que foram entrevistados, eles vão demonstrar isso, assim, que eles não conseguem mais dimensionar o que é vida pessoal, o que é vida privada, as horas de trabalho, o quanto trabalho, né? E alguns docentes, que são docentes titulares de longa carreira, vão conseguir, inclusive, identificar até quando a universidade, a produção de conhecimento, significou uma realização. A realização de poder sistematizar um conhecimento, de poder realizar uma pesquisa, de poder pensar em um produto socialmente diferenciado. E até agora, em que momento isso não se torna uma obrigação para atingir métricas de produtividade? E os professores com mais tempo de carreira vão identificar sobre tudo isso a partir dos últimos 10, 15 anos. Que também é um momento de maior adoecimento. Acho que isso é um outro dado. O quanto de sofrimento não existe nessa produção exacerbada e quantitativa de artigos, de periódicos indexados. Então é isso. Eu acho que eu vou deixar mais tempo para o debate. E agradeço, querido. Obrigada, Morena. Quanta coisa interessante aqui, né? Falaste de várias coisas. Professor prêmio, empreendedor, né? E uma relação com o adoecimento, né? Então, a gente tem muitos desafios enquanto universidade e enquanto sindicato, né? Vou passar, então, para o Álvaro, né? O Álvaro, acho que mais conhecido de todos nós aqui, né? Professor da Faculdade de Educação, atua na graduação e na pós-graduação, coordena o Centro de Estudos de Políticas Educativas, o CEP, foi pró-reitor de graduação, diretor da FAI, é filiado a associações internacionais e nacionais. O foco do trabalho do Álvaro tem sido temas como trabalho docente, currículo, estruturação curricular, profissionalismo, teoria crítica, gênero, globalização e identidade. E o Álvaro também já fez parte da diretoria da UFPEL por mais de uma vez, então é um prazer ter, né, alguém que já foi um diretor aqui nessa casa para conversar com a gente. Obrigada, Álvaro. Obrigado. Primeiro, agradecer em nome da MAR, agradecer o convite da UFPEL, essa oportunidade de estar aqui podendo discutir, junto com a professora Morena, prazer conhecê-lo, a gente poder compartilhar algumas ideias para a gente debater. Né? Eu estou há 40 anos na UFPEL e desses 40 anos eu estou pesquisando sempre essa temática. Trabalho docente, depois avancei um pouco para associar com o currículo, com a gestão, com o gerencialismo, etc. Então, eu nunca pesquisei o professor do ensino superior, né? Então eu vou focar mais
no professor da escola básica. Todavia, eu acho que há muitas semelhanças, muitas coisas próximas, e na medida do possível eu vou então associar para a gente poder debater, né? A primeira ideia que eu queria trazer é que a gente está vivendo num momento pós-globalização, etc., que é um momento do que alguns chamam de reforma global de políticas educativas, que foi cunhado como germe. E foi criada essa expressão pelo ministro da Educação da Finlândia, na época a Finlândia foi apontada como país que saía melhor no PISA, etc., coisa que eles rejeitaram, né? Mas essa reforma, o que é? Ela tem várias características, principalmente a ideia de currículo nacional, a ideia de sistemas de avaliação, a ideia de prestação de contas e de accountability, mesma coisa, né? E, então, trazer a gestão da educação para as instâncias mais locais e menos com perda de autonomia, evidentemente, né? Então, eu quis falar isso porque depois quero fazer um gancho no final, uma outra ideia que está sendo colocada hoje, mas a ideia qual é? A ideia é que esse movimento, ele é global, é uma reforma global que tem a ver com todas as questões do neoliberalismo que a professora já apontou e que está evidentemente por trás disso tudo, né? E dentro desse quadro, o que a gente tem observado é que tem havido um processo que afeta sobremaneira o trabalho docente, uma precarização do trabalho enorme, né, muito intensa, uma intensificação do trabalho, que eu estou usando esses dois termos separadamente, que eu quero fazer uma distinção entre eles, e também uma autointensificação do trabalho, tá? Que tem muito a ver com o que a professora estava falando, que é a ideia do empreendedor de si também, né? E por fim eu queria comentar essa reforma educativa global, atualmente, ela é uma reforma educativa digital, né? Trazendo todos esses pós-pandemia, esse momento que a gente vive com a hegemonia das Big Techs, né? Muito bem. Então, condições de trabalho. Primeira questão que a gente tem, né, está sempre analisando, e isso que eu vou trazer aqui é um pouco síntese e formulações que não é de uma pesquisa, mas é de inúmeras pesquisas, tá, que a gente vem fazendo, algumas aqui, com o grupo daqui, outras desenvolvidas na tese, no mestrado, etc. E também um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo com o grupo Gestrado, que é o grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pela professora Dalila, e também pela Rede Estrado, que é uma rede de estudos latino-americano sobre trabalho docente. É uma rede muito consistente, que é muito associada com as lutas sindicais, e essa rede tem trazido várias questões. Por exemplo, durante a pandemia, nós fizemos uma pesquisa nacional com milhares de professores, né, para ver como é que estava a relação dos professores com o uso das tecnologias. E depois expandimos essa pesquisa em nível latino-americano. Então, é um pouco de tudo isso, tá, que eu vou trazer aqui. Então, não tanto quanto dados, mas mais como algumas concepções. Então, a ideia das condições de trabalho é que as condições de trabalho têm a ver diretamente com a precarização do trabalho, que tem a ver com intensificação, embora não seja a mesma coisa. Intensificação que tem a ver com autointensificação e que tem a ver com valorização do trabalho docente também. Então, são todos aspectos indissociáveis, tá? Então, isso que eu quero trazer aqui. A precarização, ela está muito relacionada com a condição geral do trabalho. Quer dizer, tem jornadas longas, tem pouca remuneração, bom, isso é condições de precarização do trabalho, né? Jornada longa, trabalho fim de semana e tal. Agora, portanto,
está relacionada à condição geral do trabalho e não necessariamente ao processo de trabalho propriamente dito, que é aquele que se realiza ali no processo pedagógico, na escola, etc. Embora a precarização afete diretamente esse trabalho, né? E por efeito contrário, seja também por ele afetado. A precarização, então, está diretamente relacionada às condições de trabalho. E essas condições de trabalho, então, tem as condições materiais de trabalho, né? São aspectos físicos, prédios, salas de aula, ginásios, bibliotecas. Isso aí podemos associar também com a universidade, evidentemente. Aspectos de ensino, tamanho de turmas, alunos, materiais didáticos, acervo bibliográfico, tudo isso. E de pessoal, número de docentes, grupo de apoio, substitutos, etc. Então, nós temos, minha faculdade está celebrando agora, esse ano, 50 anos. Tá? Uma faculdade que dá pena de ver. Quando a gente vai na FURG, vejo que tinha já um prédio, e depois inaugurou um prédio como Instituto de Educação. Se a gente vai na Universidade Federal de Santa Maria, que já tinha um centro de educação, hoje tem mais um centro que foi construído com anexo. A Unipampa tem uma estrutura melhor que a nossa. Essa universidade está tirada às traças, né, do ponto de vista das condições materiais. Nós estamos com todo o espaço de sala de aula, um telhado que pode desabar. E nada foi feito em 2 anos. E não vai ser feito no próximo ano. E como é que nós estamos negligenciando quanto a isso? Nós não é nem para estar iniciando o semestre. Essa é a verdade. Vamos celebrar 50 anos, mas ninguém quer falar muito do prédio da FAI. Então, uma universidade que não vê a formação de professores como uma coisa importante, né, para o projeto de universidade, está lá nos documentos oficiais da universidade, mas não tem sido levado a sério, né, não é levado a sério. Então, essa parte de pessoal, como a professora estava falando, tem havido uma modificação importante aí. Por exemplo, após o Reúne, nós temos uma relação professor-aluno que fica entre 18 e 22, que é uma das mais altas do mundo. O México era uma das taxas mais altas, que girava em torno de 16% a 18%. Alunos por professor. Hoje nós temos uma média de 18 a 22 no Brasil, segundo o INEP. Então, são dados assim, as condições de trabalho. Na educação básica, mais da metade em média, mais da metade dos docentes são temporários. Se pegar Minas Gerais é mais de 50%, em outros estados também. Então, esse trabalhador temporário é um trabalhador que não tem direitos trabalhistas, que não tem férias, que não tem um salário baixo, que pode estar sempre ameaçado, né, por perder o emprego, etc, etc. Então, isso tudo impede e atrapalha muito, e vai criando condições subjetivas do trabalho, já não mais as condições materiais, que é o tempo de preparo para atividades. Esses professores temporários não têm isso. Né? Os substitutos também não têm. Tu falaste mesmo aí 4 horas que os substitutos trabalham muito além. Né? Tempo de preparo, a pressão emocional em cima dos docentes é muito grande. E, claro, isso implica na valorização e no próprio prestígio profissional. Um professor de escola básica no início do século XX recebia igual um procurador, um promotor ou um juiz de direito. Né? Hoje é incomparável isso. Então, e essas condições subjetivas têm muito a ver com esse aspecto da subjetivação, de achar que cada um é o empreendedor de si. Se nós pegarmos, a universidade foi renovada de 2005 para cá, foi renovada mais de 60%, talvez 70% do quadro docente. Né? A grande maioria desses professores novos, eles não acham que isso é fruto da expansão do investimento que possa ter havido na universidade. Eles acham que é mérito deles, que fizeram uma ótima carreira, que publicaram um mundaréu de coisas e tal. Porque isso está afetando muito a nossa carreira, a nossa formação também, né? Os tipos de contrato que estão sendo feitos, a forma de ingresso,
formas de terceirização, que hoje, mesmo as atividades fins, elas podem ser terceirizadas, né? Então, vejo que o governo do Estado está privatizando 98 escolas, um projeto meio piloto, que vai privatizar 98 escolas. Nenhuma delas, por sinal, ou talvez uma ou outra, são escolas que foram afetadas pela enchente. Não, mas vai terceirizar a gestão, que antes era feita por quem? Pelos professores, né? Então, o problema da progressão funcional, valorização, as próprias atividades de formação do professorado na educação básica tem muita dificuldade, nós vamos enfrentar isso também, tem muita dificuldade de licenças para formação, para estudos, não tem dedicação exclusiva, nós temos, mas a dedicação exclusiva hoje é uma coisa, uma ficção, talvez, tá? Então, não temos semestre sabático e muitas outras coisas. E a remuneração, todos sabemos, né? Piso salarial, essas garantias de reajuste que não temos. Ontem eu vi uma estatística que fiquei meio... Eu já sabia, mas quando a gente vê, a gente fica mais surpreso, né? O percentual de 43, alguma coisa, por cento, do PIB está sendo utilizado para pagamento de juros e amortização da dívida. A área de educação não está chegando a 3%. Isso tem a ver com esse teto de gastos, que foi uma reação, evidentemente uma reação da elite brasileira, do capitalismo neoliberal no Brasil, de controlar o Estado cada vez mais e não deixar que o fundo público pudesse se associar, né, com os compromissos públicos mesmo, né, da escola pública, da saúde pública e tudo isso. Então, a gente tem, eu vejo isso de uma forma que afeta diretamente o processo de trabalho, né? Que aquele poder que os professores têm, poder discricionário que os professores têm, de saber o que ensinar e como ensinar, né? Esse aumento de funções que tem havido, aumento de atividades, mais serviço burocrático, número de alunos por turma, alienação dos fins da educação e, portanto, menor autonomia, aquilo que cada vez a gente tem menor poder sobre o que vai ensinar e como vai ensinar, né? A gente faz muito acompanhamento social dos estudantes, coisa que deveria ter outros profissionais para fazer, né? Na escola isso é maior ainda, né? E, além dos encargos que a gente tem, que aumentam os nossos encargos, os trabalhadores temporários. Nada contra os trabalhadores temporários, mas o professor substituto é uma excrescência no carreira. Por quê? Porque ele aumentou de uma tal forma e era simplesmente para situações, foi criado para situações, uma professora que está uma licença gestante, uma licença de saúde, um afastamento, algumas situações. Mas aí passou a ser usado de uma forma, né, não renovação do nosso quadro, né, de trabalho. Então, por isso que a gente tem um aumento da carga de trabalho e uma intensificação muito grande de trabalho. Eu sempre que falo disso, lembro muito da Simone Navon, que está aqui, colega, que publicou um texto que eu considero muito bom, foi ela e a Manuela, sobre a autointensificação do trabalho docente, né? Porque essa satisfação e reconhecimento do trabalho é uma coisa que é muito contraditória na profissão docente. Nós temos, por exemplo, nessas pesquisas que nós fizemos, aparece muito, eu te pergunto para os professores, está satisfeito com o teu trabalho? Não. As condições de trabalho são boas? Não. O teu salário é bom? Não. A carreira, como é que está? Não, está ruim. E por aí vai, né? Aí pergunta assim no final, se tu tivesse que reiniciar tua vida profissional, tu reiniciaria como professor? Está satisfeito com o teu trabalho? Estou. Se perguntasse para um bancário, que é outra categoria tão estraçalhada como a nossa, ele vai dizer que não.
né? Mas nós temos essa contradição que tem a ver com a vocação, tem a ver com não sei o quê e tal. Bom, no entanto, gente, essa condição social do professorado, sob o controle da regulação, da pressão do trabalho, né, ela traz esse grau de satisfação que tem a ver com diferentes graus de resiliência, né? Com a vocação, como eu estou dizendo, com a crença de realizar um trabalho relevante, o reconhecimento do trabalho que afeta aspectos emocionais e envolve o tema do prestígio social, né? Se a gente vai ver na Finlândia, que foi lá tratada como que estava em primeiro lugar, qual é a profissão mais procurada pelos jovens? É ser docente, mais que medicina. Não é mesmo? Mas qual é o salário deles? Tem entre $6.000, $7.000. É mais procurado pelos médicos. Os jovens optam por ser professor, aí sim por vocação que querem. Não é que estão procurando um emprego, né, para ganhar melhor que os outros. Não é. Então, os efeitos de tudo isso, né? E olha, eu sou uma pessoa, até vou colocar isso aqui para talvez haja discussão, né? Mas eu sou uma pessoa que acha que a universidade não tem que ter prioridade para o ensino de graduação. Isso aí é uma balela que eles têm embarcado muito. A universidade é pós-graduação, é graduação, é ensino, é pesquisa, é extensão. Nós temos que produzir conhecimento. Nós temos que produzir. Agora, produtivismo é outra coisa, tá? E aí, produtivismo, nós estamos sendo comparados, a área de humanas está sendo pisoteada pela CAPES, vai ser muito pisoteada. Por quê? Esse dia eu abri um artigo de um professor da física, que inclusive trabalhou aqui na nossa universidade, considerado a pessoa mais produtiva. Bom, o artigo deles, vocês podem fazer isso, o artigo deles tem o nome dele, et al, no Lattes. Aí quando tu clicas no et al, abre 1.500 autores. 1.500 autores. Qual é a história? A história é que eles participam do grupo esse de Genebra, da aceleração de partículas. E lá eles combinaram que qualquer artigo que saia com dados de lá tem que ter o nome de todos e o nome das instituições. Então, tu abre um artigo de 5 páginas, que na área da física é bom. Não estou julgando o mérito do artigo. Mas eles é um artigo assim que tem 1.500 autores, então tem 5, 6 páginas só com o nome dos autores. E depois mais 3 páginas com o nome das instituições. Tá bom. Esse artigo, e quando ele é publicado, ele potencialmente tem a possibilidade de 1.500 citações. Certo? Nós vamos ter 1.500 citações, talvez ao longo da carreira, entende? Porque é outra lógica. Isso aí vai liquidar com a área de... Tem muita gente fazendo, achando que está uma maravilha. O fim do Qualis, não sei o quê, então, o Qualis tem os seus problemas, né? Mas olha só, nós vamos seguir com a lógica da física. A lógica da física, nem o Einstein entrava no programa de pós-graduação. Ele tinha 4, 5 artigos no início da carreira, os últimos 5 anos não tinha publicado nada, então estava ferrado, né? Então é uma lógica que é perversa para nós. Nós temos que trabalhar com outra lógica, né? Então essa modificação do trabalho docente tem muito a ver, está tendo muito a ver, eu acho que na universidade igual, a gente vê isso, é a ampliação de tarefas, de novas funções e responsabilidades dos docentes. Mas cada vez quando eu olho o que eu estou fazendo, eu não sei quantas horas eu perco por semana, eu não sei. E mais algumas no Cobalt. Para colocar dados, para trabalhar com dados, para qualquer processo que antes eu abrir uma pasta assinável e adiante, não. Hoje eu tenho que abrir, eu tenho que criar para qualquer coisa, qualquer respiro que a gente dá, tem que entrar no tal do SEI. Então, o sistema que nós temos aqui, em várias universidades tem, né? E a greve dos técnicos estão correndo, e a universidade tem normal. Quem é que está fazendo o trabalho da universidade? Nós estamos fazendo, né? Bom, e com isso tem uma ampliação da jornada. Tem uma ampliação da jornada, né?
que é o aumento do tempo real de trabalho e que não tem reconhecimento e tampouco retribuição para isso. Né? Tem, portanto, uma intensificação e uma auto-intensificação do trabalho. No tempo de trabalho, a diferença que eu quero fazer da precarização é o seguinte: dupla jornada para as mulheres, tripla jornada de trabalho, sei lá, para outros trabalhadores também, é ampliação da jornada. Isso é precarização. Agora, quando eu falo de intensificação, eu estou falando o seguinte: nas 40 horas que eu tenho de trabalho. Quando o Marx fala de intensificação, ele está tratando do tempo de trabalho, do processo de trabalho, na jornada de trabalho. Eu fazia X, hoje eu faço 3X, intensificou. Né? Agora, se eu faço a mesma coisa, não é precarização, é ruim, é tudo, mas não é intensificação. A auto-intensificação é uma coisa que é mais subjetiva, é uma coisa, eu vou para casa no final de semana culpado porque não consegui completar o trabalho e tal, que eu não consegui, eu vou para casa sempre achando que deixei de fazer alguma coisa, coitado dos meus alunos, como é que eu vou fazer? Bom, aí isso é auto-intensificação. Tá? Então, o que está ocorrendo é uma emergência de uma nova divisão técnica do trabalho. Essa nova divisão técnica com novas funções e com diferentes personagens docentes. Eu quero ir só para uma parte final aqui, desculpa se eu estou ocupando tempo, mas nós temos que analisar os modos de gestão que nós estamos vivendo. A legislação fala em gestão democrática, desde a Constituição da LDB, né? Onde é que ela está mesmo? Não tenho visto. Né? Aquela experiência que tivemos, uma prefeitura em Porto Alegre, mais de 15 anos, 20, a escola plural em Minas Gerais, lá. Cadê? Onde é que tem gestão democrática? Estão vendo algum? Para mim é uma quimera. É algo que tem uma experiência numa escola aqui ou noutra ali, pode ter. Nós não temos mais trabalho coletivo, nem na universidade e nem nas escolas. Portanto, como é que nós vamos construir uma democracia sem trabalho coletivo? Não tem. Não tem. Depois da pandemia isso piorou muito, porque as pessoas não querem nem se reunir presencialmente. Né? É um trabalho virtual. Eu não tenho ojeriza com tecnologia, tampouco de fazer uma reunião virtual se for necessário, mas eu não quero isso no dia a dia, né? Porque a gente acaba fazendo muito mais coisas. Bom, então, se não tem gestão democrática, o que nós temos visto? Nós não vemos nenhum administrador público ou político dizer que a sua condução na instituição pública, universidade, escola, não é uma gestão democrática. É. Eles vão dizer que é. Por quê? Não pode dizer que não é. Porque senão estou contra a lei. Eles dizem que é. Mas que democracia é essa? É aquela democracia de pedir opinião, vai lá e posta lá, nós vamos publicar, vai deixar à disposição lá há tantos dias. A BNCC teve 16 milhões de entradas lá. Vocês acham que isso é discussão democrática? Não, piada, né? A universidade às vezes faz essas coisas. Vamos sondar, fazer uma sondagem. Ninguém entra, quem entra. Então, não, isso não é democracia, né? Ninguém mais quer ir para uma assembleia para discutir e tal. Então, esse modo gerencialista que se apresenta como se democracia fosse, como se democrático fosse, né? Não é. Né? Não é uma piada que nós temos que derrubar com isso o tempo todo. Né? E é fruto, aí surge essa ideia de novos atores, das parcerias público-privadas. Quem é que vai fazer a gestão dessas 90 escolas? É uma empresa, provavelmente a mesma que ganhou em São Paulo, que está muito acostumada a administrar cemitérios, né? E talvez ganhe lá. Bom, não sei. Mas as parcerias público-privadas. A universidade já fez isso há muito tempo. Se nós pegarmos hoje, né, para mim a política mais demagógica que essa universidade nossa fez foi, por exemplo, a ideia do transporte público na forma como foi feito. Transporte gratuito. Por quê? Porque, olha, está comprometido toda a verba de custeio nisso. Toda. Né? Porque o que tem que fazer? Os motoristas são terceirizados, os ônibus são terceirizados, o combustível... Então, não havia um fundo público, isso foi dito, né?
E aí vem, então, na verdade, isso aí é processo de privatização, que podemos chamar de duas formas: privatização endógena e privatização exógena. Né? Uma é aquela privatização que entra por dentro da instituição. A instituição não é privatizada, a universidade foi privatizada, foi vendida? Não. Mas o serviço de limpeza é terceirizado, a vigilância é terceirizada, e se puder, vão terceirizar o ensino. Vai ter contratações mais precárias do que é o professor substituto, provavelmente. Legalmente é possível fazer. E então é aquela que muda a forma. A outra é essa que é exógena, é aquela que penetra mesmo as relações capitalistas no interior dessa privatização, que é financiamento da pesquisa, que é, por exemplo, essas parcerias que eu estava falando, né? As fundações, que é uma coisa antiga que a gente enfrenta aqui, mas está cada vez pior. Cada vez pior. A universidade já tinha definido, numa época, foi um escândalo aqui, não vou entrar em detalhes, mas foi um escândalo aqui com as bolsas, não sei o que e tal, num relatório totalmente errado, não tinha sido revisado, tá bom, ocorreu. Acabou o Conselho Universitário, decidiu que a maior bolsa que poderia ter para os pesquisadores seria uma bolsa no valor da maior bolsa do CNPq. Hoje em dia vamos ver o valor que está. Foi liberado. Libera geral no valor e na quantidade de bolsas. Né? Em seguida a gente vai ter. Então, assim, o sistema de avaliação, que são os sistemas métricos, que a professora também mencionou, que a universidade está associada. Né? Eu acho que aí não quero polemizar, mas eu quero dizer o seguinte: eu concordo com toda a crítica que foi feita, concordo que o sistema de avaliação e as métricas não é a forma de avaliarmos a universidade. Porém, eu acho que também nós temos que parar para pensar na nossa área de humanas, o que é que um professor com dedicação exclusiva, com a carreira que temos, com um salário que é relativamente digno, para alguns bastante digno, o que a gente tem que devolver para a sociedade. Isso é produzir aquilo que a gente faz. A única coisa que você fazer é produzir conhecimento. Não sei fazer outra coisa. Entende? Por isso que eu acho que eu não me aposentei ainda. Mas entende? Eu acho que tem essa retribuição que a gente tem que fazer para a sociedade, nós não podemos abrir mão. Durante a pandemia, nós sentimos isso, né, de alguma forma. Bom, não vamos perder. Mas a terceira coisa é voltar lá no primeiro item que eu falei, quando eu comecei, que nós estamos vivendo essa reforma educativa global. Porém, agora ela está dando um passo adiante. Tem um grupo de Barcelona discutindo isso, que é uma reforma educativa global digital. Né? Então, aí entra o quê? São redes políticas de governança. Nós não temos muito. Por que eu concordo totalmente com o sistema de avaliação no Brasil? Eles aumentaram, eles começaram lá em 80, com o SAEB e com essa forma. Mas eles aumentaram mesmo o sistema de avaliação depois do primeiro governo Lula. Ali eles explodiram. Hoje nós temos exame para tudo. Né? Agora estamos querendo fazer os exames para a educação infantil. Né? Então é uma loucura isso, é uma métrica que não tem cabimento. Mas e por que não consegue? Por que um governo com tais características, se entrasse um governo um pouco mais radical, teria o mesmo problema? Teria o mesmo problema. Por que não consegue modificar essas políticas? Vocês acham que entrar no governo e mudar o sistema de avaliação? Não é. Porque tu tens agentes e atores sociais aí que atuam em rede, e uma rede que é global, que não é local. Então nós teríamos muita dificuldade de fazer isso. A não ser que a gente faça chute o balde mesmo, façamos uma revolução, é possível. Né? Mas eu digo assim, eu quero dizer que tem mecanismos aí de controle do próprio Estado neoliberal, o neoconservadorismo que se associa, né, a essas políticas neoliberais e que exerce o controle também sobre o trabalho dos professores, sobre as redes de ensino. Mas principalmente isso tem sido reforçado com aquilo que a gente chama de datificação. Né? Ou seja, o controle sobre os...
Por que o Google, por que as universidades estão adotando o IFSU, soube ontem, o IFSU usa o Google Meet, usa o Gmail como oficial, entende? Não, para aí, gente. Por que a gente não tem um servidor? Nós temos um servidor próprio. Por que a gente não usa o e-mail da UFPEL? Por que não usa o webconf, que é da RNP? Não, nós estamos dando os nossos dados para eles. Dando. Porque a questão é a seguinte, qual é a mercadoria? Como é que o Google, o Facebook, como é que eles ganham dinheiro? Qual é a mercadoria deles? A mercadoria deles somos nós. Nós somos a mercadoria. Aí eu vou lá comprar um livro e lá vem a capilaridade, dizendo, quem compra esse livro, compra aquele outro lá. Quem gosta disso, gosta daquilo outro e tal. Então é o seguinte, isso é a datificação, o controle dos dados. Aí você tem dois filmes maravilhosos para se ver sobre isso. Um é Brexit, que tem no Netflix, eu acho que tem aproveitar para falar das Big Techs, né? Netflix ou no YouTube, mas esse é um filme e tem outro que é privacidade hackeada. Né? Os dois tratam da Cambridge Analytica, que ganhou a eleição no Brexit, ganhou a eleição do Trump, ganhou a eleição do Bolsonaro aqui, ganhou a eleição em vários lugares, com o controle dos dados, com o Facebook, mandando mensagens por robozinhos. É isso, tá. Vocês viram o que as redes sociais fizeram na eleição da reitora aqui na universidade. Né? Então, isso que sem manipulação desse nível. E a outra questão que está associada com isso é a plataformização. E é isso que eu estava falando. Eu sendo no computador, até concluir que eu tenho que fazer no computador, passou a manhã inteira. Né? E eu tenho que entrar numa plataforma, eu tenho que usar isso, tudo é plataforma. E na plataformização, o que eu estou fornecendo? Estou fornecendo os meus dados. Né? Então, assim, as edtechs, essas inovações que as universidades têm feito muito, isso é uma outra coisa, porque a gente tem deixado de fazer pesquisa básica para fazer pesquisa aplicada. E a pesquisa aplicada é criar um aplicativo para não sei o quê, é inovação, é não sei o quê e tal. Hoje as bolsas de iniciação científica, elas estão quase que equiparadas com as bolsas de apoio tecnológico, sei lá o quê, como é que chama. Por quê? Porque é pesquisa aplicada aqui. Entende? Isso foi discutido em algum lugar? Não foi. Eu não me lembro de ter discutido, vamos reduzir as bolsas de iniciação científica que trabalham. Não. Então, isso está indo por tudo que é canto. E essas edtechs, elas estão lá, no caso da escola pública, na escola básica, elas incidem muito, muito sobre o trabalho dos professores, sobre o que eles ensinam e como ensinam. E eu tenho um tema final para falar, que eu acho que eu vou parar, mas só vou anunciar, que é o ensino híbrido, que surgiu há muito tempo. Ele, na verdade, nada mais é do que aquilo que a Escola Nova dizia lá em 1930, que são as pedagogias ativas. Só que não é. Eles querem as pedagogias ativas, hoje, tecnológicas. Né? O ensino híbrido é um blended learning, que é essa mistura para fazer com que, então, é aula invertida. Todos nós já usamos aula invertida, é muito bom. Né? Os alunos chegarem na aula já com o texto lido, chegarem na aula já com o experimento quase pronto, ele vai aprender melhor. Tá, tudo bem. Agora, se isso fizer parte de um modelo de ensino baseado no ensino híbrido, aí é problema. Né? E aí é por aí que a gente tem marcando, porque são formas de regulação sobre o trabalho. Né? Formas de regulação. O laboratório tal, tem que fazer um rodízio com os alunos tal. Então, a escola pública, agora já, o Brasil não é amador, né? Então, aqui não se fala mais ensino híbrido, agora ensino híbrido adaptado. Porque a gente está com as escolas não têm equipamento, não tem isso, como é que eu vou fazer? Outro dia entrevistei, só agora encerrando mesmo, outro dia entrevistei uma pessoa que foi secretário de Educação do Rio Grande, ele contando que na época da pandemia tinha uma professora que conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. Né? Eu achei maravilhoso também. Ela não tinha computador, os alunos não tinham
celular, não tinham nada. Como é que vão fazer? Vão abandonar essas crianças? Não, ela construiu bolsas de pano, tantas bolsas quantos alunos e alunas ela tinha. E aí, e fez em dobro, claro, né? Porque aí ela, o que ela fazia? Durante a semana, um dia na semana, ela ia, motorista escolar, ia lá e distribuía, casa por casa, bairro por bairro, escola por escola, os alunos iam lá receber. Ela entregava as tarefas da semana para eles na bolsa e recolhia a bolsa com os trabalhos feitos. Na outra semana ela voltava e entregava outra bolsa. Maravilhoso, né? Educação virtual. Maravilhosa. Com as condições que até é um ensino adaptado. Né? É como Cuba resolveu a alfabetização, né? Com educação à distância pelo rádio. Obrigado. Obrigada, Álvaro. Então, aí as colocações, né, de tantos aspectos que a gente deveria estar dando conta, né? Chamamos em todos os nossos setores de comunicação, fizemos divulgação em tudo, de panfleto, né? E aí a gente olha assim para o auditório, achamos assim que isso aqui estaria lotado, né? Não, mas porque é qualificado. eu sei. Mas o que acontece, né? Quando a gente anda por aí, em outras unidades, conversa com os colegas, né? Todos dizem que estão atarefados, que estão incomodados com o modo como está sendo o trabalho. Todos falam pra gente, não tem nenhum que não fale, né? Tudo isso que vocês colocaram aqui. Intensificação do trabalho, burocratização, né? Mas as pessoas também, eu acho, sei lá, acho que estão acomodadas com isso, né? Com o problema de enfrentar essa questão. Eu olhando aqui os dados da pesquisa do antes da enquete nacional sobre trabalho e adoecimento docente, né? Uma das questões que aparece muito na enquete é a hiperconectividade, né? Os professores, hiperconectividade, WhatsApp, e-mail, né? Que a gente hoje não dorme mais, porque tem que, se ficou azulzinho lá e a gente não responde, no outro dia pode ser que tenha problema, né? Então, a gente está conectado ao tempo todo, né? Então, essa questão apareceu em 75,4% das pessoas que responderam à enquete, né? De falar de como estão sofrendo com essa questão de estar todo o tempo, né, conectado, né? As questões da intensificação das condições de trabalho, que vocês já colocaram, mas tem um dado importante que eu acho que a gente não tratou aqui, é que todo esse movimento de intensificação das condições de trabalho também, nas precárias condições de trabalho, tem a ver também com a questão do salário. Um índice importante é, os professores universitários estão endividados, né, dos que responderam, e altamente endividados, né? E aí a gente pode pensar, né, o que está acontecendo? Será que os professores estão doentes? Estão tratando isso como uma questão deles mesmos? Uma questão privada? Acontece só comigo? Aí eu vou procurar um psiquiatra, um psicólogo, aí eu vou comprar os medicamentos, aí eu vou na pessoa lá fazer massagem, né? Então, nos parece, isso não sei o que estou dizendo, está dito na enquete, né, do pessoal que fez a enquete, é que talvez as pessoas estejam tratando isso de modo privado, dizendo, olha, eu estou adoecendo, mas sou eu, né? Agora, a Morena, quando o Álvaro falava, a Morena disse assim, puxa, achei que era só eu que passava por isso, né? Então, eu acho que, e tem um outro fator importante que aparece aqui nessa enquete também, que todo esse processo de adoecimento que os professores vêm passando tem a ver com gênero. Ou seja, as mulheres estão muito mais adoentadas do que os homens. E elas dizem isso na enquete, né? Então, eu acho que a desvalorização salarial, né, também aparece em 60% como um problema, ao mesmo tempo que as pessoas, né, com desvalorização estão endividadas, mas adoeceram, então onde é que estão gastando os recursos, né? Isso é uma questão que a gente precisa conversar e falar mais sobre isso, não é? Então, eu acho que os desafios que se colocam aí são desafios para os sindicatos, né, docentes, mas especialmente para as universidades, né, para as instituições,
Nós agora estamos com uma comissão aqui para analisar os dados da UFPEL sobre a relação trabalho e adoecimento, né? Então abrimos, acho que agora, né, para a gente fazer uma conversa mais com a Álvaro e com a Mariana. Celeste já está inscrita. Chu.